Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Hoje seguimos com a nossa leitura no livro das origens, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, leitura essa que será feita na nova versão internacional, e diz o seguinte: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a gênese das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bdélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Guiom. Terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse capítulo parece bem semelhante ao capítulo anterior. No capítulo 1, nós vemos Deus como ator principal da criação, criando e formando, preenchendo todas as coisas. A partir do primeiro versículo até o final, numa ordem sucessiva que Gênesis coloca num período de 6 dias, Deus cria tudo o que existe, inclusive e em último lugar, o homem, Adão. O capítulo de número 2 começa com Deus contemplando toda a sua obra e descansando no sétimo dia. O sétimo dia é santificado por Deus, porque nesse dia Deus descansou da sua obra. Esse descanso não quer dizer que Deus descansou por ele estar afadigado ou porque ele estivesse cansado do labor criacional. Muito pelo contrário,
Deus é todo-poderoso. Ele descansou e esse descanso era um descanso de contemplação. Era um descanso que sinalizava para o fim da obra criativa de Deus em todo o universo, da maneira pela qual todo o capítulo 1 ele nos narra. O capítulo de número 2, então, depois desse hiato do sétimo dia que nos coloca a regra, o princípio do descanso para nós, começa o versículo 4 com a frase: esta é a história das origens dos céus e da terra. Aqui começa uma das estruturas mais importantes de Gênesis, onde repetidas vezes estará a expressão esta é a história das origens de determinadas coisas, aqui dos céus e da terra. E enquanto Gênesis 1, o sujeito é Deus, aqui nós vemos que nós temos Senhor Deus, Yahvé Elohim. O Deus do capítulo 1 é retratado como Deus todo-poderoso, criador, soberano sobre tudo. Aqui nós temos o nome de Deus, Yahvé, Senhor, transliterado para a nossa língua portuguesa, que, junto com essa palavra Deus, Elohim, nos traz a imagem um Deus que, ao mesmo tempo sendo eterno, glorioso, soberano e transcendente, ele também é um Deus relacional, imanente. E esse Deus começa a deixar tudo pronto, a criação toda ela configurada, para que, no meio do Jardim do Éden, o lugar plantado por Deus. Note que todo mundo ainda estava num período aí de crescimento dos vegetais, tudo isso onde o homem ainda não havia colocado a sua mão de cultivo e de cuidado. Mas o Jardim do Éden é um lugar onde o texto diz que Deus plantou e colocou especialmente aquele lugar para que lá o ser humano habitasse, e não somente habitasse, mas também tivesse um relacionamento com Deus. Esse Deus, que é ao mesmo tempo transcendente, mas também imanente, distante eternamente, mas tão próximo de nós. Ou melhor, ele se faz próximo de nós, porque essa é a missão. Esse é o motivo pela qual Deus criou o ser humano, para que com ele Deus estabelecesse uma aliança, um compromisso, um relacionamento. E Deus, que havia plantado o Jardim do Éden, colocou lá nesse lugar tão especial, onde havia ouro, onde havia pedras preciosas, um lugar especialmente preparado. Colocou lá o homem, e lá o homem começou a viver. Adão que foi feito no sexto dia, do pó da terra. Aliás, o nome Adam, que quer dizer Adão, homem, tem uma correspondência com o substantivo Adamá, que quer dizer terra. É da onde o ser humano foi feito. E diz o versículo 15 que o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Aquele mandato cultural que nós vimos a partir do capítulo 1, versículo 26, é aquilo que o ser humano tinha que fazer: cuidar como bom mordomo da maravilhosa obra do jardim especial que, na verdade, era o templo da presença de Deus, aonde o ser humano tinha um encontro diário com o Senhor Deus. O ser humano foi lá colocado para ser o sacerdote, para ser o grande cultivador, para ser o grande promotor, o desenvolvedor, aquele que promove diante de Deus a adoração de toda a criação. E aquele Deus que abençoou o homem dizendo: olha, cresça, multiplique, domine a terra, aqui no versículo 16, ele ordena. Veja que há uma diferença muito grande entre o verbo abençoar e o verbo ordenar. Aqui Deus está estabelecendo uma regra, um padrão, uma ordem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Adão tinha todo o jardim para dele se usufruir. Só havia uma coisa que Adão não poderia comer, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, sobre o qual nós falaremos no nosso próximo capítulo. Mas o relato, a narrativa segue.
Deus coloca Adão para cuidar de todos os animais e para dar nome aos animais. Esse ato de dar nome é aquilo que Deus fazia como o grande regente, como o grande criador de todas as coisas, que agora Deus outorga para que Adão fizesse para que ele pudesse exercer a sua autoridade como coroa da criação. Adão começa a dar o nome aos animais, mas há uma percepção aqui, que, embora Adão estivesse cercado por toda a criação, por todos os animais, não havia alguém que lhe fosse correspondente, alguém com quem Adão pudesse se relacionar, como um igual. Adão tinha Deus para se relacionar, mas esse relacionamento não é um relacionamento entre iguais, e tampouco o relacionamento que Adão tinha com os animais era um relacionamento entre iguais. Faltava alguém. Os animais tinham seus pares. Adão estava só. E vendo a solitude de Adão, Deus decide criar, em último lugar, a mulher, como sua companheira, como sua correspondente. O ser humano, meus amados irmãos, não foi criado para viver sozinho. Foi criado para experimentar a cumplicidade, a comunhão, o relacionamento. E desse relacionamento entender o grau, a dimensão do relacionamento que, na verdade, eles têm com o Deus Criador de todas as coisas. O Senhor Deus fez Adão cair em um sono profundo, e dele retirou uma costela, e dessa costela fez a mulher. E quando Adão acordou do seu sono, viu a mulher, disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, faz parte de mim, é igual a mim, e será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aqui nós temos um princípio muito importante, que é o princípio que rege a instituição mais antiga do mundo, que é a família. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa é a expressão que simboliza o grau mais íntimo de relacionamento, não apenas físico, mas também espiritual. E o homem e a mulher, Adão e Eva, eles estavam nus, viviam nus no jardim e não sentiam vergonha. Nós estamos aqui no relato do ponto mais maravilhoso da história da humanidade. Criação do homem e da mulher, os dois no meio do jardim, usufruindo de toda a criação, tendo um relacionamento diário com esse Deus. O mundo onde não havia pecado, aonde eles estavam exatamente no centro da vontade de Deus, obedecendo os preceitos de Deus, até que tudo é ameaçado. No capítulo 3, quando nós temos a grande rebelião, nesse mundo inicial, onde todos eram plenamente e suficientemente felizes. Meus amados irmãos e irmãs, Deus criou o ser humano para habitar nesse mundo que para nós hoje é um mundo apenas ideal, utópico, que não existe hoje. Mas, em Cristo Jesus, por meio da salvação que Ele nos concede, nós somos chamados a vislumbrar e a esperar por um mundo infinitamente melhor desse do Éden. Porque no Éden, Adão e Eva tinham ainda a possibilidade de pecar, mas em Cristo Jesus, salvos, tendo o nosso problema do pecado resolvido, nós somos convidados a viver na nova criação, onde não mais existirá sequer a possibilidade do pecado. É para lá que Gênesis já aponta. Gênesis já aponta para um mundo ideal, onde o ideal, onde a felicidade, onde o absoluto, onde a perfeição reside em nós estarmos totalmente inseridos no âmbito de relacionamento com Deus, onde nós obedecemos perfeitamente a sua palavra e vivemos segundo os seus propósitos e seus preceitos. Gênesis capítulo 2 é um mundo perdido, não é verdade? Que nós, às vezes, nos lamentamos jogando a culpa em Adão ou em Eva, seja lá quem for, mas é um mundo que em Cristo será superado, porque nós viveremos em uma condição totalmente perfeita, aonde nós olharemos para trás e veremos o Éden apenas como um protótipo daquilo que Deus, em Cristo Jesus, tem preparado para todos os seus eleitos. O que nós podemos fazer diante desse capítulo? Saber que o mundo que Deus criou
foi inicialmente bom. Deus disse, é bom. Quando viu tudo completado, muito bom. Deus não fez nada de forma mal feita ou de forma precária. O que tornou a nossa existência do jeito que ela é hoje não foi a mão de Deus, foi a nossa tentativa de colocar sob as nossas mãos e na nossa rédea o controle dos nossos destinos e da nossa história. Mas isso nós vamos falar no próximo capítulo. Até lá, que Deus te abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau.